bem, gente. Vamos entrar numa nova aula que são os materiais. Bem, por que os materiais eles são importantes? Imagina você pegar uma cena dessa aqui, ó. Não tem, é só cubos sem cor, sem iluminação, sem nada. As paredes não tem textura, não tem absolutamente nada. Então isso aqui, imagina você fazer uma apresentação só com essas esferas nos cubos e apresentar esse quadro, a parede. Bem, não tem nada, né? Uma apresentação vazia. Mas aí, dá uma olhada, aí de repente você pega, vocês assim, botar cores nisso aqui. Aí a partir do momento que você vem e coloca materiais nessa textura, a coisa muda de figura. Ó. Eu vou só mostrar para vocês como é que a gente pode ajustar os materiais, tá? Vou botar criar aqui brevemente. Isso aqui são texturas, tá? Não são os materiais. São os materiais que estão dentro, são as texturas que estão dentro do material. A gente vai ver isso aqui já já. Então, primeiro a gente vai ver como é que funciona os materiais. Como é que a gente altera eles, como é que a gente muda a cor desses materiais e objetos. Então, eu vou só fazer aqui uma breve colocação aqui para vocês terem uma ideia. Ó. O piso e aqui esse cubo eu vou colocar esses cubos quadradinhos aqui. Deixa eu ver se eu acho outro. Essa esfera eu vou colocar esse aqui. Pronto. Bem, eu apliquei aqui materiais a esse cenário, certo? Onde é que ficam esses materiais aqui no iClone, né? Como é que eu altero esses materiais? Então eu tenho aqui na aba Modify, ó. Geralmente quando você está mexendo no material, geralmente ele fica no primeiro aqui, ó, no Attribute. Os materiais eu tenho que clicar nesses quadradinhos aqui, que é o mapa de material, ou o material em si, né? Aqui vai estar o mapa do material que eu estou mexendo, ó. Por exemplo, aqui eu tenho somente o material, mas eu não tenho bump, eu não tenho reflection, eu não tenho grow, blend, nada disso. Somente o objeto com um material aplicado. Quando aparece esse cadeadinho aqui, é que ele está vinculado ao objeto, certo? Eu posso também tirar esse vínculo, acrescentando outro material em cima dele. Então, como é que eu faço alterações aqui? Por exemplo, se eu quiser mexer na cor desse material, se eu quiser deixar esses cubos aqui, olha, quiser deixar esse cubo vermelho, por exemplo, eu vou dar dois cliques aqui, ó, eu venho em Material Settings, configuração, né? Vou dar dois cliques aqui no Diffuse Color, vou selecionar a cor que eu desejo deixar esse material, eu vou dizer aqui, por exemplo, que eu quero ele verde, e automaticamente ele muda para minha cor. Ah, eu quero a cor desse aqui vermelho, também a mesma coisa. Vem em Material Setting, vou clicar em vermelho, esse aqui, né? A esfera eu vou querer ela amarela. Eu dou só um clique, tá? É dois, por isso que tá dando esse sinalzinho aí. É só uma vez, dou um clique, clico no amarelo. Eu também posso escolher uma cor parecida com a parede, se eu quiser. Por exemplo, aqui no Pick String Color, seleciono aqui Pick String Color e vou na cor que eu desejo. Onde eu passo, ó, conforme eu passo em cima da cor, ele faz a modificação para mim. Vou dar um OK e ela já ficou com a cor que eu desejo. Mas eu disse que eu queria amarelo, então vou voltar aqui e pronto, tem amarelo. Descendo um pouquinho mais aqui, digamos que eu quisesse eu tivesse aqui um vidro. Vamos citar o exemplo aqui de um vidro. Eu tenho, digamos aqui que esse cubo aqui, eu vou afinar ele aqui para vocês terem uma ideia. Vou afinar ele, deixa eu ver. Vou rotacionar ele aqui só para poder pegar o eixo normal.
na escala, vou dar uma reduzida nele, deixar ele fininho, certo? Agora eu vou aumentar ele, afinar ele novamente, pronto. Digamos que eu quisesse aqui que fosse transparente, eu pudesse, como se fosse um espelho, um vidro, né? Eu vou botar ele aqui na frente dos meus dois objetos aqui, ó, pelo menos da esfera. Vamos colocar ele aqui na frente da esfera. Pronto, bem aqui assim. Aí, ó, eu tô com ele selecionado, eu venho bem aqui em Opacity, ó, e vou reduzir a opacidade dele. Pronto. Eu tenho aí, ó, um vidro, como se fosse um espelho, né? Um objeto espelhado. Mas eu posso melhorar isso. Por exemplo, se eu quiser que ele tenha uma iluminação, eu posso aumentar essa iluminação aqui, mexer no Self Illumination, posso aumentar o especular dele para ficar mais claro. Ó, o especular dele mais claro, ele vai parecer que é um vidro espelhado, ó, certo? E posso aumentar também o glossiness. Ó, eu posso reduzir e aumentar o glossiness. Então, mais ou menos aqui, eu vou ter quase que um vidro, né? Um vidro espelhado, ó, com claridade, ó. Aí, se eu quiser que ele dê reflexo, ó, eu clico em Reflection, para ele refletir. Claro que o objeto teria que estar na frente, para ele dar esse reflexo. Tem que parecer que tem um reflexo aqui. E a refração. Agora, para me saber se isso aqui está aplicando ou não, está funcionando ou não, ó, para me saber se realmente isso está funcionando ou não, lembra que eu estou trabalhando com a resolução reduzida? Eu estou no mínimo aqui, ó. Eu vou aumentar um pouquinho, vou colocar no height aqui, só para vocês terem uma ideia. Se ele já mexeu, olha, já mexeu, ó. Agora eu tenho reflexo da parede, e desse lado aqui, ó, eu tenho reflexo dos objetos que eu tenho no cenário. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Então é como se eu tivesse um pequeno espelho. Mas está tão próximo que ele está fazendo, ó, ele está captando lá o fundo, ele está captando o cenário e ele está refletindo aquilo que eu coloquei lá. Então dessa forma eu consigo fazer um espelho também dentro do iClone. Tudo com os materiais. Então, vocês podem mexer nessa parte aqui, é bem interessante. Conforme a gente mexe nos materiais, a gente pode fazer ajustes neles. Por exemplo, tem alguns materiais que não ficam tão perfeitos, não ficam legais. Aí, como é que eu faço para ajustar isso? Bem aqui embaixo, ó, a gente pode usar o mapa de material. Por exemplo, isso aqui não é isso aqui é um plano, né? Na verdade é um box, isso aqui. Mas como eu estiquei ele, reduzi ele, se tornou um plano. Então aqui tudo bem. Mas esse aqui não é um plano. Esse aqui é um box. Então eu vou clicar aqui em box, ó, e vou dar um apply. Olha o que aconteceu. Vou dar chegar mais próximo. Ó. Aí ele parece agora que eles são tijolinhos mesmo. Colocados de forma correta. Eu vou fazer isso aqui também com a parede. Ó. Vou dar um clique na parede. Vou vir em box e vou apply. Dar um apply. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Selecionar em box. Dar um apply. Do outro lado também. Selecionar box. Seleciono o box. Marco o box e depois clique em apply. Então dessa forma eu posso ajustar o meu cenário, né, para que ele fique bem mais real do que o normal, usando aí os materiais. Eu também posso alterar esses eixos, ó. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui ficar esticado. Em vez dele ficar desse jeito, como se ele tivesse, a parede tivesse construída errado, né? Ou eu posso virar isso aqui, ó, deixar ela desse jeito. Ou eu posso mexer nas UVs. Aqui, aliás. Eu vou aumentar o tiling
Vou botar 2, vou aplicar e ele já começa a fazer os ajustes necessários. Então, cada movimento aqui, cada vez que você mexe nos ajustes, você bota, você aumenta ou reduz os ajustes, ele vai mexer na textura, vai alterar a textura aqui. Então é dessa forma que a gente faz a alteração.